Olá pessoal, aqui é o Rafael Yanti do Educar Imóveis e hoje eu estou com uma presença ilustre do Weber. O Weber ele é especialista em leilões de imóveis e eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouco sobre como investir em leilões de imóveis, mais precisamente sobre leilões extrajudiciais. Tudo bom, Weber? Como é que tá? Tudo bem, Rafael? Como é que tá? Eu tô ótimo, tô ótimo. Inicialmente, queria falar que é um prazer enorme estar conversando com você, poder ajudar aquelas pessoas que têm interesse em investir no mercado imobiliário, notadamente no que se refere a leilões extrajudiciais. É um grande prazer estar aqui conversando e ajudando esse pessoal. Pô, show de bola. É muito bom mesmo poder ajudar a quem está querendo começar a investir. E eu tenho certeza que o conhecimento que tu vai trazer hoje aí pra gente vai ser bem útil para essas pessoas que estão nesse começo, nessa jornada, para fazer bons investimentos em imóveis e em leilões também. Weber, começa me contando como é que foi o penúltimo investimento que tu fez, por quanto tu conseguiu adquirir ele, quanto tempo demorou para te fazer o investimento e quanto que vale esse imóvel hoje. Bom, Rafael, nós visualizamos o imóvel, nos interessamos e arrematamos, conseguimos arrematar o imóvel. No caso, uma cliente. Tá? Após ser feita toda a documentação, toda a regularização documental, nós ajuizamos uma ação judicial com o fim de desocupar o imóvel. Seria uma desocupação forçada, uma vez que o mutuário que inadimplia o contrato de financiamento e que estava ocupando o imóvel, se recusava a sair. Sim. O imóvel ele foi desocupado pela via forçada e nós arrematamos ele por um valor de 147 mil e hoje ele está valendo algo em torno de 350 mil. 350. Arremataram por 147 e hoje ele vale 350. Quanto tempo demorou para fazer o investimento desde o início até o final? Olha, o arremate ele foi feito mais ou menos do início do arremate até a desocupação total do imóvel, durou cerca de 5 meses. Isso a fase administrativa de arremate, regularização documental e ação judicial para desocupação. Tá. E isso incluindo recursos, né? Houve recursos no meio do processo judicial, houve necessidade de interpor um recurso e responder a esse recurso, e durou mais ou menos 5 meses. Hoje o imóvel está alugado. Perfeito, perfeito. Muito, muito legal. Eu gosto muito de pensar nos leilões como uma ótima forma de comprar ele com um ótimo desconto. E nesse exemplo, nesse investimento que vocês fizeram, foi possível ter esse grande desconto, né? Comprando por 147 e hoje ele vale 350. Foi um ganho muito grande em relação ao desconto adquirido. Weber, nos conta um pouco melhor como é que surgiu o teu interesse por leilões de imóveis, como é que... eu sei que tu é advogado hoje, mas explica pra gente como é que foi essa jornada inicial para te trabalhar com leilões extrajudiciais. Olha, Rafael, começou com um ente muito próximo, um ente familiar muito próximo. Ele arrematava imóveis sem, sem uma assessoria jurídica. Tá. E conversando comigo, eu vi que ele corria um risco muito grande, inclusive de ter anulado, de ser anulado o leilão extrajudicial após a arrematação dele. E verificando os documentos e a forma como ele fazia, eu percebi que ele deu muita sorte. E daí existe uma necessidade muito grande de uma assessoria jurídica para poder. Porque não é só o preço, um preço muito convidativo. Existem outras variáveis que têm que ser observadas.
E a partir daí eu fui pesquisar a matéria e vi que o investimento dele procedia muito e era muito interessante. E daí eu comecei a voltar os meus esforços, né, profissionais para essa matéria, e não só como advogado de clientes que arrematam, mas também como investidor. Eu também invisto, eu também arremato, e eu tomo alguns cuidados que são necessários para evitar que, após o arremate e após a tomada da posse do imóvel, aquele leilão não venha a ser anulado. Tá, perfeito. E quais seriam então esses cuidados iniciais que alguma pessoa leiga que quer começar a investir em leilões pode começar a fazer para poder fazer então uma boa arrematação? O primeiro passo, Rafael, é verificar a constituição em mora do devedor. A pessoa que comprou o imóvel financiado junto ao banco e, por um motivo ou outro, caiu em inadimplemento, a razão do que o imóvel foi a leilão. O primeiro passo é você verificar como se deu a constituição em mora. Esse é um dos motivos principais pelo qual um leilão ele pode vir a ser anulado. Se essa constituição em mora for defeituosa, a notificação do banco para o devedor, para que ele venha quitar as parcelas em atraso, for defeituosa, é possível que esse leilão venha a ser anulado. Um outro passo é verificar se existem débitos condominais, se existem débitos tributários. E uma análise, eu recomendo uma análise minuciosa no edital de leilão. Alguns bancos, eles se responsabilizam por débitos anteriores à data da arrematação. Outros bancos não. Então, muito embora o imóvel esteja em um valor muito bom, muito convidativo, você pode estar pagando por esse imóvel e estar adquirindo uma dívida astronômica se o banco não deixar muito claro que ele se responsabiliza por débitos anteriores. Tá, entendi. Então é muito importante fazer, então, ler muito bem o edital, entender muito bem quais que são as regras desse leilão. Legal. E para quem não entendeu alguma coisa que o Weber explicou agora, todo leilão, ou normalmente os leilões, eles acontecem porque o comprador de um imóvel, daqui a pouco não conseguiu pagar aquele imóvel, não conseguiu pagar o financiamento. E aí, nesse processo, o banco ele pode retomar esse imóvel e vender em leilão. É o que a gente chama de leilões extrajudiciais. Weber, explica pra gente melhor como é que isso funciona, como é que o banco pode retomar o imóvel é do banco ou o imóvel é do comprador, como é que isso funciona? Olha, quando a pessoa financiar o imóvel junto ao banco, a pessoa transfere a propriedade desse imóvel ao banco como garantia do pagamento daquele financiamento. Esse financiamento, obviamente, tem que ser adimplido mês a mês. Uma vez que a pessoa deixa de pagar, ela entra em um estado de mora, ou seja, demora. Advém a data de se pagar a parcela, não foi efetuado o pagamento, o fiduciante, no caso o mutuário, encontra-se em mora. E o que acontece? O banco começa a ligar e notificar a pessoa para vir quitar aquelas parcelas que estão em atraso. Acaso a pessoa não compareça, não pague, o banco vai pagar o ITIV, vai ser certificado no cartório de registro no cartório de imóveis, que aquela pessoa deixou decorrer o prazo que o banco deu para que ela venha quitar as parcelas em atraso. O banco vai pagar o ITIV e vai se consolidar na propriedade do bem. Por que o banco se consolida na propriedade do bem? Porque ele já tinha a propriedade, ele apenas está se consolidando. No momento em que você financiou, você transferiu a propriedade para ele. Então, ele está se consolidando na propriedade e a partir dessa consolidação, a Lei 9.514, ela fixa um prazo de 30 dias para o banco promover o primeiro leilão, pelo valor de mercado. Uma vez que o leilão for negativo,
o banco tem mais 15 dias para promover um segundo leilão, que é pelo saldo devedor. E aí o imóvel está sendo executado, o mutuário praticamente já perdeu o imóvel. Tá, legal. E me explica um pouco, Weber, por que tu escolheu trabalhar em específico com os leilões extrajudiciais, esses leilões dos bancos normalmente? E por que tu não escolheu os leilões judiciais? Qual que é a diferença entre um e outro? E por que tu escolheu os extrajudiciais? A principal razão existe uma diferença muito grande, porque um leilão judicial é um leilão que adivinha um processo. O leilão extrajudicial, ele obviamente não adivinha um processo. No leilão extrajudicial, quem está por trás como garantidor é um banco. Em um leilão judicial, quem está por trás é uma pessoa que está cobrando uma dívida. Em razão dessa cobrança, penhorou um imóvel e mandou o imóvel ao leilão. Ou seja, o imóvel ele pode estar com débitos. E a pessoa que está cobrando a dívida em um leilão judicial não vai se responsabilizar pelos débitos. O que o banco faz. Além disso, na hipótese, e isso é informação que consta no edital, e aí mais uma razão para se ter uma assessoria jurídica, o banco coloca no edital que, sobrevindo decisão judicial, em que o arrematante perca o imóvel em razão dessa decisão, o banco devolve o valor investido com juros, composição pela poupança, inclusive aqueles valores que você pagou a título de tributos, ITV, para fazer a escrituração do imóvel, custas de cartório para fazer registro da escritura, o banco lhe devolve devidamente corrigido. Além disso, o processo judicial para a retirada do devedor é um pouco mais célere. Essa é a razão principal pela qual eu foco os meus esforços em leilão extrajudicial. Tá, legal, legal. Então, basicamente, o interesse pelo extrajudicial é porque tem uma garantia maior por trás do banco em fazer uma devolução, caso aquele bem tenha que ser devolvido, caso for cancelado aquele leilão, e também por outras razões que também tem essa garantia do banco. Legal. E tem um risco, é um medo muito grande daquele comprador ou daquele investidor que quer começar a investir em leilão, que é do imóvel ainda estar ocupado quando a gente faz a arrematação. Como é que isso funciona? É possível desocupar esse imóvel? Dá muito trabalho? Ou como é que isso funciona? Como é que eu posso reduzir esse risco de o imóvel estar ocupado e de eu ter que fazer a desocupação desse imóvel? Olha, normalmente quando o imóvel está ocupado ou quando ele não está ocupado, isso vem muito claro na descrição do imóvel. Quando o leiloeiro ele apresenta o imóvel que ele está disponibilizando para esta pública, para o leilão, ele informa se está ocupado ou desocupado. Quando está ocupado e o arrematante mesmo assim resolve investir, ele está ciente que está ocupado. Então ele sabe que provavelmente ele terá problemas para desocupar. E na hipótese do ocupante ele se negar a desocupar o imóvel, existe ação judicial própria para promover a desocupação do imóvel. Normalmente é deferida uma liminar com fundamento na escritura e no registro de imóveis, que é a matrícula do imóvel que comprova a propriedade. E o que ocorre? A Lei 9.514 ela fala que será deferida a liminar para que o ocupante desocupe o imóvel no prazo de 60 dias. Ou seja, ele tem um prazo razoável para desocupar o imóvel, para procurar um outro lugar para morar. Não desocupando, o oficial de justiça lavrará um auto de resistência e aí o juiz provavelmente
determinará o auxílio, a requisição, o auxílio de força policial para poder fazer aquela desocupação forçada, um pouco mais constrangedora, inclusive com ordem de arrombamento. Sim, é uma situação bem delicada, né? Tem que fazer a desocupação de um imóvel. Às vezes o ocupante é uma pessoa mais idosa ou tem alguma necessidade física. Tu me contou um caso antes que foi bem delicado. Pode contar ele para nós? Sim, sim. Nós tivemos, no penúltimo imóvel, nós tivemos que fazer uma desocupação meio que forçada. Não foi bem um arrombamento, mas nós tivemos que desocupar o imóvel e carregar um caminhão, né, com a mudança do mutuário que estava ocupando o imóvel, no caso do réu, né, já era réu no processo, sem a presença dele. E quando ele chegou, a mobília dele, os pertences dele, já estavam todos no caminhão. E aí foi um desafio muito grande para mim, porque foi a primeira vez que eu precisei, de fato, lançar a mão desse expediente. E aí o oficial de justiça autorizou os carregadores a encaixotar a mobília do ocupante e colocar no caminhão. E em um determinado momento ele chegou chorando na minha frente, pedindo uma situação bem constrangedora, entendeu? É delicado. E assim, são coisas da vida, entendeu? Acontece e nós temos que estar preparados para isso. Sim. Quem entra nesse tipo de investimento tem que ter um estômago um pouco mais forte para conseguir aguentar esse tipo de situação que ela pode acontecer, né? E faz parte desse investimento. Eu sempre digo que nenhum tipo de... não tem como ganhar dinheiro de forma fácil. Então, é possível ganhar dinheiro com leilões? É possível, mas nem sempre vai ser tão fácil, nem sempre vai ser uma desocupação tranquila, um processo muito fácil. Às vezes pode ter complicações, que nem essa. Weber, me conta quanto tempo mais ou menos demora na tua experiência para fazer uma desocupação, mesmo que o antigo morador, o mutuário, ele não queira sair, seja um processo complicado. Qual que é o tempo médio que tu tem de experiência nesse processo? Em média 5 a 1 ano. De 5 meses a um ano. Então, 5 meses a 1 ano. Então tem aquela desocupação que é mais tranquila, aonde o mutuário já está ciente que ele vai ter que sair e ele sai numa boa, ou ele é uma negociação de você ajudar ele a fazer a mudança, tu diz assim, eu pago a mudança, daí tu sai tranquilo, te dou 1 mês, te dou 2 meses, mas às vezes tem situações onde é mais complicado e aí vai demorar de 5 a 1 ano ou mais, pode demorar mais que isso, né? Mas na experiência que o Weber tem, é de 5 a 1 ano para fazer uma desocupação mais complicada. Muito legal, Weber. Nós vamos começar a encaminhar a entrevista mais para o fim agora. Se tu puder deixar 1 ou 2 dicas, as mais importantes que tu pode dar, para aquela pessoa que quer começar a investir nesse tipo de leilão, mas não sabe o que fazer. O que tu pode dar de dicas ou de estratégias para fazer uma boa arrematação, para fazer uma boa análise na documentação? Primeira dica, Rafael, contratar uma assessoria jurídica. Existem muitas minúcias que uma pessoa leiga ela não consegue vislumbrar. Existem muitos detalhes. E a segunda dica é ler o edital, pesquisar o imóvel. Na hipótese de você não poder visitar o imóvel, a parte interna, vá na rua, observe. É muito importante tomar cuidado. Muito importante porque o dinheiro que se investe numa operação dessa, muito embora em relação, você comparando o preço de mercado de imóvel e o preço que esse imóvel está no leilão, nós não estamos falando de cifras pequenas. Vamos falar de um imóvel que no valor de mercado ele vale 500 mil e está indo a leilão por 300.
300 mil é um dinheiro, um valor considerável, e você não pode se dar o luxo de ter esse dinheiro parado no período da arrematação ou até a emissão na posse, ou até uma futura discussão que posteriormente enseja na anulação do leilão. Então, a dica que eu dou é uma assessoria jurídica e pesquisar bastante. Muito bom. Eu acho que é bem interessante mesmo tu fazer uma boa leitura do processo, do edital. Uma assessoria jurídica é muito interessante porque o advogado ele tem maior experiência das minúcias que tem cada um dos editais, ou se existem débitos ou não, é bem interessante. Weber, eu sei que tu, como advogado, tu presta assessorias jurídicas lá na Bahia, né? Como que alguém que mora na Bahia pode te encontrar para ter uma assessoria jurídica para investir em leilões extrajudiciais? Como é que alguém pode te encontrar? Através da nossa página no Facebook, Leilão de Imóveis Bahia. Nós estamos também no Instagram com o mesmo nome, através do e-mail leilãodeimovesbahia@gmail.com ou através do WhatsApp 7199924 1476. Tá, perfeito. Eu vou colocar então aqui embaixo o número do Weber, todos os contatos, vai estar na descrição aqui do vídeo. Weber, mas muito obrigado mesmo por estar disposto a dividir um pouco do teu conhecimento nessa área, né, nessa entrevista. É realmente muito legal poder passar para as pessoas que me seguem aqui no meu canal esse tipo de informação que eu acho que pode ser bem importante para quem está começando a querer dar alguns passos dentro dessa área. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Rafael. O prazer foi todo meu. Show de bola. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, curte o vídeo. Se você quiser saber mais sobre como você pode investir através de leilões, acessa lá a página do Weber, o canal dele, ou manda um e-mail. E é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo, na próxima entrevista. Até mais. Até mais.